Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Tia Lina e Cia. E mais uma vez estamos aqui para aprender mais sobre Deus. Ontem nós aprendemos sobre o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus de amor. Porque Deus enviou ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso está lá escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso cremos. Deus é Pai, porque Ele tem um Filho, o Filho unigênito. E nós que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, o Filho unigênito Pai, o Deus Filho, quando recebe também a autoridade de Filho de Deus. Por isso que somos filhos de Deus. Então vamos agora adorar ao Senhor com o hino da harpa 25. Vamos lá? Abra sua harpa no número 25. Um hino muito conhecido. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O Teu nome é amor. Pois Tu amas a mim e eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Meu Jesus, Tu és bom. Hino da harpa, número 25. O nosso Senhor Jesus e Salvador, Ele é maravilhoso. Amém? Agora, pegue a sua Bíblia, Bíblia Sagrada, e abra no livro de João, capítulo 1. Passamos a ler. O Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. E agora, só o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, nós lemos agora João, capítulo do 1 ao 15, e depois o versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para a história? E na hora da história eu começo com o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus. Isaías profetizou, o profeta messiânico, o profeta que profetizou o Messias Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus, ele é o Deus Filho, o Filho unigênito, Deus Pai Todo-Poderoso. E ele disse que ele é o eu sou. O quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, do versículo 35 ao 51. Então, Jesus é o alimento espiritual, é o pão da vida. Também, ele diz em João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo e deseja que sejamos luz do mundo e sal da terra. Ele disse também, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, achará pastagem. João, capítulo 10, versículo 7 ao 9. Jesus é a entrada para nós, as ovelhas, para o caminho, para o céu, para o caminho, para a salvação. Jesus disse também, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. No capítulo 10, ele está apresentando que ele é o bom pastor. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele nos dá vida. Também diz que ele é, em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Nós só temos a salvação através de Jesus, porque foi ele, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele disse também, no livro de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Este é Jesus. Sim, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele nasceu. Isso, Jesus nasceu. Ele era o verbo, ele era a palavra, ele estava com Deus. Mas foi necessário ele nascer. Foi necessário ele ir para o ventre de uma mulher virgem chamada Maria. E ali, concebido pelo Espírito Santo, Jesus nasceu. Jesus cresceu. Glória a Deus. Mas foi necessário que ele, assim como nasceu, ele morresse. Mas morreu morte de cruz, sem pecado, sem nenhum erro. Mas pelos nossos pecados, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. E nós temos uma promessa. Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu agradeço por você estar aqui comigo hoje. E amanhã, se Deus permitir, estaremos mais uma vez aprendendo sobre o Deus Espírito Santo. Tchau. Deus os abençoe.